Livro do profeta Naum, capítulo 3, versículo de número 19. Encontraram? Capítulo 3, versículo 19. Está escrito assim, ó: não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Amém? Vou ler de novo. É Deus selando o juízo sobre uma cidade inteira, a qual o Senhor inclusive já havia perdoado, né? Vou ler de novo. Livro de Números, capítulo 3, verso 19. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Vou ler mais uma vez e você repete comigo esse juízo de Deus, num bom som em alta voz. Vamos lá. Não há cura para a tua ferida. Diga comigo: não há cura para a tua ferida. Você crê que Deus é que faz a ferida e também a cura? Você crê que Deus é que leva a sepultura, mas também Ele é Deus que pode tirar o homem da sepultura? Não há cura para a tua ferida, não tem mais remédio, não tem solução para a tua chaga. Essa é a ordem. Deus disse: não há mais o que fazer. Já foram dadas várias oportunidades, já derramei graça e misericórdia, agora só resta juízo, não tem mais o que fazer. Chega o momento que Deus tem que exercer juízo sobre a pessoa, sobre uma nação, sobre um povo, porque a pessoa vai repentinamente, continuamente na malícia, continua e a pessoa não sai daquilo, não para de praticar aquilo que praticava e vai vivendo como se Deus não fosse chamar a pessoa para um juízo a qualquer momento. E as pessoas vão vivendo como se Deus não fosse julgá-las. E isso é um perigo muito grande, porque o castigo e o juízo de Deus vêm em hora em que ninguém espera. Na hora que a pessoa menos espera, o juízo de Deus comete a pessoa, a ira de Deus desce sobre o tal. Então eu vou ler de novo e você repete comigo. Vamos lá. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre a quem não passou continuamente a tua malícia. Você crê que Deus espera que as pessoas se convertam e se arrependam do seu mau caminho? Quem crê nisso? Quem crê que Deus também não se alegra com a morte do ímpio, com a morte de ninguém, mas que cada pessoa seja salva aqui nessa terra? Então você que crê nessa palavra e acredita num Deus misericordioso e bondoso, fiel e bom, desocupe as tuas mãos e vamos usá-la para dar então a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vai aplaudindo com toda a tua força essa palavra, e enquanto você aplaude, abre a tua boca e vai dando glória a Deus.
Isso, vai aplaudindo e vai glorificando, vai dando glória, vai dizendo glória, 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 vai dizendo: Senhor, eu quero que a minha chaga seja curada. Vai dizendo: Senhor, sara a minha vida, sare a minha casa, sare a minha família, sara o meu povo. Isso, peça para Deus nessa noite derramar graça sobre a tua vida. Isso, aplaude e dá glória, aplaude e glorifica. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido e Deus bendito, meu Deus, a tua palavra vai ser pregada aqui neste altar agora, meu Deus, e nós estamos aqui nesse final de tarde, início de noite, para ouvir do teu Espírito. Então tome o teu lugar de honra neste altar, que teu Espírito neste momento tome o lugar de honra e fale com cada vida, cada pessoa que está ouvindo, meu Deus, aqui nessa igreja e pela internet, e que a tua palavra, meu Deus, vai de encontro a cada vida e faça nova todas as coisas. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Podem se sentar. Minha gente, Deus é misericordioso. Deus é muito misericordioso e bom. Bom é Deus. E Deus, Ele sempre está dando oportunidade para toda a raça humana, a todo momento. Deus, Ele é tardio em irar-se. E a misericórdia de Deus se estende a milhares. E muitos, por causa dessa longa e tardia ira de Deus, as pessoas vão vivendo como se não houvesse ou não haverá um julgamento sobre ela. As pessoas vão vivendo e comportando-se como se não houvesse, não haverá nenhum tipo de punição. E as pessoas vão a passos largos, cometendo as suas iniquidades, cometendo as suas depravações, os seus erros, como se Deus não fosse pedir conta e ajustar com a pessoa, porque ela acredita: Deus está permitindo eu viver, estou comendo, estou bebendo, mesmo pecando, mesmo mentindo, mesmo entregue à prostituição, mesmo entregue à fornicação, mesmo entregue ao roubo, ao engano. Está vendo? Nada acontece. Muita gente está aí fazendo tudo errado, muita gente está aí pecando, cometendo todo tipo de pecado, e você vê que Deus não julga, Deus deixa a coisa correr solta, Deus é bom mesmo. E elas vão vivendo achando que isso não vai chegar uma hora que vai recair sobre ela um juízo. E era o que estava acontecendo aqui nos dias do profeta Naum. O profeta Naum, ele é um profeta que vai profetizar entre o ano 620 a.C., cerca de 100 anos, quase aproximadamente. E olha que coisa, Naum surge para profetizar sobre uma nação chamada Nínive, que há 100 anos atrás, um outro profeta já havia anunciado a destruição dessa mesma cidade. Mas o rei vigente naquela época, quando ouviu a palavra e a proclamação de Jonas, dizendo: olha, daqui 40 dias Nínive será subvertida, Nínive deixará de existir, diz o texto sagrado que imediatamente os ninivitas entraram no jejum nacional, entraram em clamor a Deus, e o rei baixou um decreto nacional dizendo que os bois, as ovelhas, os animais deveriam jejuar também,
para que Deus não viesse e destruísse essa cidade de Nínive. Então vamos voltar 100 anos na Bíblia então. Vá comigo no livro do profeta Jonas, para você ver que esta cidade já teve uma oportunidade. Como você já teve a tua primeira oportunidade, se entregou a Jesus, se arrependeu, se batizou, você já passou também por esse momento, em que Deus agiu com graça, misericórdia e te salvou, como os ninivitas. Vamos voltar 100 anos então aqui, livro do profeta Jonas. Vamos lá no livro do profeta Jonas, quando Jonas leva essa mensagem de juízo sobre os ninivitas, que 100 anos depois voltaram a viver do mesmo jeito que viviam há 100 anos atrás. Você vê que em 100 anos, praticamente, em uma geração, a cidade de Nínive tornou a se perder de novo. Não aproveitou essa graça de Deus de forma plena. Veja comigo no livro do profeta Jonas, capítulo 3, e assim que você encontrar, diga amém. Verso 4 diz assim: começou Jonas, estamos 100 anos antes, nós voltamos 100 anos na Bíblia, de Naum a Jonas são 100 anos, e o mesmo juízo recaiu há 100 anos antes. Então sobre os ninivitas havia recaído já um juízo há 100 anos antes, e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Em 40 dias, Nínive será totalmente destruída. Jonas recebe essa mensagem porque o clamor e o pecado dos ninivitas subiram diante de Deus. Veja aqui no capítulo de número 1, olha só, verso 2: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia, era uma cidade muito maliciosa, eram pessoas muito maliciosas, tinham por hábito malícia, eram sutis, eram ardis os ninivitas no seu comportamento, eram muito maliciosos, tratavam bem, mas com sentimento de maldade para querer matar o outro, destruir o outro, levar vantagem sobre o outro. A malícia de Nínive subiu diante de Deus, e Deus disse: clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Esse povo de Nínive é muito malicioso, parece ser pessoas boas, mas são na verdade muito maliciosas. Por detrás de cada ação há uma certa malícia, esperteza, sutileza em suas ações. E existem pessoas assim que parecem ser boas, mas são pessoas tão maliciosas por dentro. São pessoas tão sutis que não demonstram nenhum tipo de malícia, nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de crueldade. São tão maliciosos nas suas ações, agem já com intenção de levar vantagem, se comportam-se de forma que estão sempre pensando só em si mesmo, ajudam os outros, mas o interesse é pessoal. O interesse é totalmente pessoal. Era uma malícia, e não só a malícia, mas essa malícia levou o povo a uma vida de roubo, de prostituição. Eram cheios de misticismo, gostavam de bruxaria, de encantamento, gostavam de consultar os espíritos. E eles viviam nesse ambiente, essa malícia foi levando eles a esses costumes. E Deus disse: eu vou acabar com tudo. E essa era a mensagem aqui no capítulo de número, do livro de Jonas, capítulo de número 2, capítulo 3. Quando Jonas disse: daqui 40 dias essa cidade deixará de existir.
E aí, quando essa palavra chegou aos ouvidos dos ninivitas, eles tiveram um choque de realidade. Quando esse juízo de Deus recai sobre a cidade e os olhos de todos são abertos, e eles percebem o quanto são maliciosos, e eles caem em si da sua malícia, o quanto eram falsos, o quanto eram mentirosos, o quanto eram enganadores. E quando eles caem em si, os ninivitas disse: vamos jejuar, gente, vamos proclamar um jejum, vamos buscar o Deus dos céus. Olha só no capítulo de número 3, verso 5, e os homens de Nínive, quando eles caíram em si e entenderam a realidade, a miséria diante de Deus, o qual vivia a grande cidade de Nínive, capital da Assíria, quando eles abriram os olhos, disse: nossa, olha o que as nossas atitudes trouxe. A cidade será subvertida por causa das nossas ações. A cidade deixará de existir por causa dos nossos maus comportamentos. As famílias serão destruídas, familiares, vizinhos, amigos, tudo será devastado por causa das nossas más ações, por causa da nossa malícia. Tudo que nós estamos vendo e enxergando deixará de existir em 40 dias se nós não se arrependermos imediatamente. Se nós não mudarmos de comportamento, isso daqui deixará de existir. Tudo isso vai acabar. Ou seja, veja que a malícia das pessoas atrai o juízo de Deus sobre a cidade, sobre a pessoa e sobre uma família. O teu mau comportamento é um imã para trazer o juízo de Deus. A tua malícia, a tua falsidade, o teu engano, o teu roubo, as tuas prostituições, as tuas mentiras, isso está trazendo o juízo de Deus sobre você, sobre o seu povo, sobre uma nação. E isso de forma coletiva traz um juízo severo de Deus sobre a nação. Olha o que está acontecendo no mundo. Você acha que isso é com a obra do acaso? Essa pandemia toda, esse números de mortes que nós já estamos no Brasil. Essa semana você viu o caos em Manaus acontecendo, pessoas morrendo sufocadas, asfixiadas, sem poder respirar, por falta de oxigênio, o desespero de um estado inteiro, uma calamidade. Isso é por causa das más ações dos homens, que traz o juízo. A praga é só uma ferramenta. A peste é só uma ferramenta para assolar um povo e assolar o mundo. Isso já aconteceu em largas escalas em toda a Bíblia. Em largas escalas. Isso é juízo de Deus pelos maus comportamentos. Pelos maus comportamentos e a malícia humana, que cada dia mais os seres humanos vão se tornando maliciosos, e isso vai traindo mais desgraça sobre desgraça, dor sobre dor, sofrimento sobre sofrimento. E os ninivitas caem em si, que as suas obras estão trazendo juízo sobre o seu povo. Como o brasileiro parece que não tem consciência da gravidade em que está o mundo, e vive como se não tivesse debaixo de um juízo chamado de peste, de uma praga, de uma enfermidade, de um vírus que está assolando as nações. E o vírus está se refazendo, tendo mutações atrás de mutações, uma mais perigosa do que a outra. E as pessoas, por exemplo, Manaus, em dezembro fizeram manifestação na rua dizendo que não era para fechar o comércio. Brigaram com o governador, disse: não, tem que manter tudo aberto, funcionando mesmo, é conversa, dizendo isso não existe, é um negacionismo, não tem praga, não tem nada disso. Menos de 30 dias depois, o estado está em calamidade pública, devido à malícia do povo, dos governantes e dos habitantes da cidade, não só de Manaus, mas em todo o país e mundo afora também. Essa malícia atrai o juízo, meu amado e minha amada.
A malícia humana vai trazendo o juízo de Deus, a ira de Deus, a cólera de Deus sobre um povo, sobre um homem, sobre uma mulher, sobre uma nação, sobre um reino. E Nínive está debaixo desse julgamento agora. Por causa das suas malícias, está vindo uma grande destruição sobre eles. E os ninivitas, os homens da cidade, disseram: gente, vamos buscar a Deus, porque é o único jeito. Vamos crer em Deus e vamos buscá-lo. E foi o que eles fizeram. E olha só, e os ninivitas, os homens de Nínive, creram em Deus, abandonaram imediatamente a sua malícia, a idolatria, a feitiçaria, abandonaram tudo aquilo que desagrada a Deus, o mau comportamento, e disse: vamos crer em Deus e vamos jejuar também, e proclamaram um jejum. Vamos jejuar, gente, vamos abrir um jejum nacional, todo mundo vai jejuar, vamos se vestir de panos de saco e cinza, vamos nos humilhar diante de Deus, desde o maior ao menor, desde o mais velho até as crianças, todo mundo. E o rei também ficou sabendo disso, e o rei levantou do seu trono e tirou as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou sobre cinza. Até o rei, até o presidente se deu a buscar a Deus. Uma nação ímpia, uma nação que está sobre um juízo agora de Deus, disse: não, nós temos que crer em Deus, nós temos que buscar a Deus. E aí ele fez uma proclamação, o rei, e divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão, olha só no verso 8, e clamarão fortemente a Deus. Gente, para Deus ver se tira de sobre nós essa ira, esse juízo que repousou sobre nós. Amados, esse vírus é um juízo de Deus sobre os habitantes da terra. E não só o vírus, mas a fome que está se alastrando, as pragas que estão surgindo, os terremotos que estão tendo, a natureza que está sendo devastada, a violência que está aumentando, pai contra filho, filho contra pai, mortes e mais mortes, a revelia, catástrofes climáticas, é desmoronamento, é morte, é morte, é morte. E as pessoas estão vivendo como se não fosse a ira de Deus vindo sobre a terra. Como se não fosse, estamos debaixo de um julgamento. E aí, os ninivitas disseram: não, vamos clamar a Deus fortemente. E se converteram, olha só, e se converteram cada um, diga comigo, cada um. Cada um. A responsabilidade de mudar é de cada um. A consciência é de cada um. A pessoa dizer: isso não é problema meu. Não, é problema de todos. O meu pecado é problema seu, o seu pecado é problema meu. Porque isso prejudica não só a mim, mas prejudica um todo. A minha falsidade, a minha malícia para com o próximo prejudica o próximo, e ele sendo prejudicado, ele irado pode cometer outros erros também, e aí isso vai se desencadeando em várias coisas acontecendo. E a pessoa diz: não é problema meu, não, é de cada um, que cada um se converteu do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Gente, se continuar assim, ninguém vai aguentar, nós vamos perecer. Todos vão perecer, bons e maus. Todos vão pagar com a própria vida. Porque qual era os pecados dos adolescentes e das crianças? Qual era o pecado dos animais? Nenhum. Todos perecerão de igualmente, ou seja, o ruim perecerá com o bom, porque o bom pensa: não tenho nada a ver com isso, eu não estou pecando. Então os outros que estão pecando, não, se o juízo cair sobre um povo, sobre uma nação, todos sofrem juntos, todos perecerão juntos. A responsabilidade não é individual, também é coletiva. A responsabilidade é de todos nessa terra, para que Deus olhe para a gente e diga: vou derramar graça, porque esse povo está procurando melhorar dos seus maus caminhos e da sua malícia.
Os seres humanos estão procurando cada dia mais melhorar e não piorar nas suas atitudes. E aí, olha o que diz no verso 10: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Deus disse: tá bom, deixa eu derramar graça sobre os ninivitas e deixar eles viverem mais um tempo. Vou dar mais uma oportunidade para eles. Eles estavam indo para um caminho de destruição, eles estavam indo para um caminho de perdição, mas eles abriram os olhos, eles despertaram do sono, eles acordaram para a vida. Deixa eu dar mais uma oportunidade para eles. Deixa eu te dizer, quantas pessoas tiveram uma segunda chance dada por Deus e estão desperdiçando, hein? Você mesmo, talvez? Quantas oportunidades Deus já te deu e te livrou da morte? Quantas oportunidades Deus já tem te dado e dizendo: deixa eu dar mais graça para Ele, porque você clamou a Deus, você disse: Deus tem misericórdia de mim, não deixa eu passar por isso agora, Deus me livra desse mal, Deus me guarde. Deus diz: poxa, essa pessoa está me buscando, está orando, está jejuando, está clamando, está em desespero, realmente ela quer mudar, mudou ali naquela hora, se quebrantou diante de Deus, se arrependeu do caminho que estava indo e disse: deixa eu melhorar. Aí Deus disse: deixa eu dar mais uma oportunidade mesmo para essa pessoa. Por que não? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, eu não me alegro com a morte do pecador, então deixa eu dar mais uma oportunidade. Você que está aqui na igreja, você que está me assistindo e me ouvindo também, escute, Deus tem te dado muitas oportunidades. Você está vivo não é por méritos seus, você só levantou hoje, ontem e até aqui você está vivo por causa da graça e da misericórdia de Deus sendo derramada sobre a tua vida. E deixa eu te dizer com todas as letras dessa noite, sendo hoje 17 de janeiro de 2021, não brinque com essa graça. Não brinque com a oportunidade que Deus está te dando. Se você está vivo ainda e respirando, é Deus te dando tempo para se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, porque se você morrer no seu pecado, sua alma vai direto para o inferno. Vou repetir com todas as letras, parece que muitos em pleno século 21 não acreditam mais em inferno. Se você morrer em teus pecados, na tua malícia, não pense que você vai para os céus, você vai para o inferno, aonde há prantos e ranger de dente, aonde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apagará. Se você está vivo, você tem que entender o seguinte: é Deus tendo misericórdia da minha vida. Se você está trabalhando, se você está podendo vir para a igreja, você tinha que levantar as mãos para o céu e dizer: meu Deus, muito obrigado, deixa eu estar na tua casa, como disse Davi, vale mais um dia na tua casa do que 1000 nas tendas da impiedade, porque se eu estou vivo ainda é o Senhor me dando tempo para melhorar, para ser salvo pelo Senhor, para que o Senhor veja as minhas obras e diga: não vou mandá-lo para o inferno. Porque na verdade o inferno não está cheio de pecador, o inferno está cheio de pessoas que não se arrependem. O inferno vai estar cheio de pessoas que não mudaram, não se converteram dos seus maus caminhos e da sua malícia. E os ninivitas, eles recebem esse favor de Deus, minha gente, recebem essa graça de Deus. Deus, antes de trazer juízo, antes de Deus trazer juízo e sentença sobre alguém, Ele avisa antes. Lembra de Sodoma e Gomorra? Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus mandou os anjos em Sodoma e Gomorra para averiguar se era aquilo mesmo que estava acontecendo. O que os sodomitas fizeram? Vamos estrupar os anjos. Deus disse: não tem jeito, olha Ló, pega a tua família e sai daqui, porque isso aqui não vai existir mais não. Que esse povo aqui não tem jeito, e Deus vai mandar aí
cataclisma, Deus vai mandar enxofre, vai chover fogo do céu e vai consumir tudo isso daqui. Pode chamar de acidente ou de catástrofe ambiental, mas é juízo de Deus. Meteoro caindo na terra em chama, em fogo e destruindo Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Se fosse nos dias de hoje, ia dizer: poxa, foi uma cidade sucumbida por meteoros, foi acontecimento mesmo, foi uma catástrofe ambiental. As pessoas, os cientistas, a televisão, o jornal vai chamar isso de catástrofe ambiental. A Bíblia chama isso de juízo de Deus sendo derramado sobre a terra. Foi Sodoma e Gomorra, agora Nínive está perante esse juízo, e eles dizem: vamos nos arrepender, minha gente. Os homens da cidade dizem: vamos mudar, vamos ter uma consciência melhor, vamos ser seres humanos melhores, vamos parar com essa roubalheira, vamos parar com essa malícia, vamos parar de ficar desejando a mulher do outro, vamos parar de ficar desejando o homem do outro, vamos parar de fornicar, vamos parar de passar a mão naquilo do que é nosso, vamos parar de enganar as pessoas, vamos parar com todo esse mal, vamos parar com isso e vamos se humilhar diante de Deus, para que Deus veja e tenha misericórdia de nós. Aí Deus viu que eles mudaram, os ninivitas começaram a ser honestos: olha, poxa, me perdoe, eu te roubava, viu? Poxa, me perdoe, olha, eu peguei a tua mulher. Poxa vida, eu te traí, meu marido, te traí, minha esposa. Eles começaram a se reajustar na vida. Eles começaram a falar a verdade um ao outro. E Deus foi vendo aquilo e dizendo: poxa, eles estão falando a verdade, eles não estão mais na mentira, eles estão abandonando a prostituição. Fechou todas as zonas que tinha, fechou todas as casas de prostituições, fechou todo tipo de inferninho em Nínive, acabou todos os subornos. Os juízes começaram a julgar as causas com verdadeira justiça, com verdade. E Deus disse: está aí, não vou destruir não. Olha só, houve uma mudança no coração desse povo, houve uma transformação. Deixa eu tirar a minha ira, deixa eu tirar agora o juízo que estava vindo sobre eles, e deixa eu fazer fortaleza à volta deles, e dar vida para eles viverem. E viver os 100 anos assim, uma geração inteira vivendo bem, gozando-se da bênção de Deus, sendo abençoados. E aí a próxima geração que estava vindo, que eram os filhos dessa geração, 100 anos depois, é netos e filhos. Esse povo que havia se arrependido deve ter contado para os filhos, deve ter falado para os netos, como você já ouviu e tem ouvido o que Deus já fez lá atrás, como Deus já foi muito misericordioso desde antes de nós nascermos. Não só eu e você, mas outros também já ouviram o que Deus falou. E aí, essa geração que veio começou a fazer tudo o contrário, voltou à velha prática. É como muitos recebem a graça de Deus, recebem o favor de Deus, só que aí, debaixo dessa graça, debaixo desse favor de Deus, a pessoa volta a beber, a pessoa volta a prostituir-se, a pessoa volta a mentir, volta a ser malicioso, volta a fazer tudo de novo, debaixo da graça de Deus. Nínive está vivendo debaixo do favor de Deus, só que a graça de Deus não te dá a liberdade para agir na libertinagem. E os ninivitas acharam: Deus tirou a ira de sobre a gente, estamos vivendo, já se passou muito tempo, Deus deve ter até se esquecido já do juízo que um dia Ele iria trazer sobre a nossa nação, estamos vivendo bem, cremos em Deus, olha só, mas vamos continuar fazendo tudo o que nós fazíamos. Aí diz a palavra, Deus levanta um profeta 100 anos depois, porque esse povo começou a se perder, como talvez você que recebeu a Jesus como teu Salvador e recebeu a graça de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Você tinha uma sentença sobre a tua vida, e essa sentença foi prorrogada devido ao sacrifício de Jesus. Essa sentença foi amenizada por causa do sacrifício de Jesus, porque
toda alma que pecar, essa morrerá. Uma sentença sobre a vida da pessoa. Eu quero que você vá comigo aqui no livro de Jeremias, capítulo 18. Olha o que diz o profeta Jeremias no capítulo 18. A partir do versículo de número 7. Presta atenção no que Deus vai dizer aqui. No momento em que eu falar, você pode acompanhar também no telão, tá? Se você não encontrar Jeremias, Deus dizendo: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, como ele falou com os ninivitas e como está falando com a gente aqui no Brasil, para arrancar e para derrubar e para destruir, versículo 8, se a tal nação contra a qual falar se converter. Deus falou contigo um dia, sim ou não? Um dia Deus falou com você pelo Espírito Santo e você disse: poxa, eu estou no caminho errado. Poxa, eu estou na prostituição, estou na idolatria, estou na bebedice, estou na malícia, estou no engano. Você abriu os olhos e disse: poxa, eu preciso me converter. Como os ninivitas se converteram. Se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Se a pessoa ouviu a palavra, ouviu Deus falar e a pessoa disse: poxa, eu estou no caminho errado, meu. Nossa, estou fazendo besteira, estou mentindo demais. Estou mentindo, estou enganando, estou malicioso demais. Então, deixa eu me arrepender logo. E Deus disse: se tal povo, se tal nação, se tal pessoa se arrepender da sua maldade, eu também cessarei. Não vou trazer juízo, não vou trazer sentença sobre tal reino, sobre tal pessoa. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe tinha dito que lhe faria. Deus disse: porém, se não me der ouvidos mais, e começar a fazer a sua maldade, e começar a continuar a ser malicioso, se você diz: vou fazer o que eu acho mesmo, não tem problema, pastor, a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu faço como eu acho, Deus já me perdoou mesmo, eu agora estou na igreja, estou debaixo da graça de Deus, estou debaixo do favor de Deus. Mas esta pessoa não dá ouvidos à palavra de Deus, não dá ouvidos à voz de Deus, e continua fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Deus diz: eu também vou voltar atrás e vou desistir de lhe fazer bem, como eu havia lhe dito, não vou mais fazer bem nenhum. Não terá mais o meu favor sobre essa pessoa, porque ela persistiu em fazer o que é mal. Se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que lhe tinha dito que lhe faria. E o que aconteceu com os ninivitas? Parou de dar ouvidos a Deus e voltou a fazer o quê? Tudo de novo. Aí você vê, o cara se converte, o cara passa pelas águas do batismo, se rende no altar de Deus, participa da Santa Ceia, está aí no Evangelho, está debaixo da graça de Deus, mas a pessoa volta a fazer as mesmas coisas que faziam antes. E Deus disse: então, o bem que eu pensava fazer a esta pessoa, não vou fazer mais. Aí você vê a pessoa dentro da igreja, dentro do reino de Deus, padecendo, sendo humilhado, sendo envergonhado. E a pessoa diz: mas eu estou na igreja. Mas o fato de você estar na igreja não quer dizer que você está ouvindo a voz de Deus. O fato de você ter uma Bíblia, participar de uma comunidade, não quer dizer que você ouve a voz do Senhor e obedece. E aí Deus disse: Nínive precisa ser subvertida. Então 100 anos depois eles voltaram à prática. E olha só, volta aqui comigo no livro do Naum. Vá comigo no livro do profeta Naum. Olha só, que situação. Olha só, capítulo de número 1, sentença de Nínive, ou peso de Nínive. O livro já começa dizendo: é uma sentença. Da visão de Naum, ou Ecocita. Então, é uma sentença.
É uma sentença sobre a grande cidade de Nínive. Sentença de Nínive. Então o livro de Naum é uma sentença sobre a cidade 100 anos depois. É o que eu estou te dizendo, a pessoa recebe a graça de Deus, mas vai passando o tempo, ela vai voltando a fazer tudo o que fazia, e aquele bem que Deus pensava fazer para a pessoa, Deus diz, não vou fazer mais. Agora eu vou trazer a sentença sobre ela. Quantos livramentos, vou usar o livramento, quantos livramentos de morte a pessoa recebeu? E aí Deus poupou e depois a pessoa diz, agora eu não vou mais para a igreja não, já estou bem, estava no leito de morte. Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu não vou faltar um culto na tua casa. É melhor você nem abrir a boca. Porque quando sai do hospital, vai para todos os lugares, menos vir à casa de Deus. E com essa atitude, o que a pessoa está fazendo? Malícia, é malicioso. É agindo com malícia, com esperteza. Achando que pode passar Deus para trás. Achando que pode ludibriar a Deus. Senhor, estou desempregado. Senhor, eu tenho que pagar as contas. Senhor, eu tenho que comer. Eu tenho que fazer isso. Abre uma porta de emprego para mim, porque se o Senhor abrir uma porta de emprego, o meu primeiro salário eu te dou. E eu não vou faltar um culto. É só começar a trabalhar, diz, não vou para o culto hoje não, estou cansado, trabalhei demais. Deus entende. Aí Deus disse, tá bom, vai indo. Foram 100 anos. De Jonas a Naum são 100 anos. Deus tem paciência, mas uma hora a paciência acaba. São 100 anos. São 100 anos de Jonas a Nínive. A pessoa, não, eu vou te servir todos os dias da minha vida. Pode chover, posso estar doente, posso não sei o quê. E a pessoa cheio de malícia, querendo enganar a Deus. E Deus, naquele momento da angústia, a pessoa fala de forma sincera. Porque está na beira da morte, as pessoas se quebrantam mesmo. No momento de angústia, as pessoas se entregam. As pessoas ficam apavoradas, então elas dizem, fazem votos, assumem compromissos com Deus e dizem, não, vou me converter, vou jejuar, vou estar nos cultos, vou fazer a obra, etc. Mas vai passando o tempo, ela vai se esquecendo do compromisso, vai se esquecendo do seu dever para com Deus, e aí aquele favor e aquela graça de Deus, aquele bem que Deus derramou sobre a pessoa, aquela longanimidade que Deus foi dando e foi abençoando, Deus diz, agora transformou em sentença. E aí Naum começa a sentença de Nínive, o peso de Nínive. E veja aqui no capítulo de número 3, olha só. Versículo 1, ai da cidade ensanguentada. Ai da cidade ensanguentada. Estou em Naum capítulo 3. Ai da cidade ensanguentada. Ela está toda cheia de mentiras. São mentirosos, Deus disse, eles se tornaram mentirosos. É sentença agora. Estão cheios de mentira e de rapina, não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o estrondo do ruído das rodas e dos cavalos atropelam os carros, vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante e lança resplandecente, e haverá uma multidão de mortos. Deus dizendo, vai haver uma multidão de mortos em abundância na cidade, e cadáveres, e não terão fim os defuntos, e tropeçarão no seu corpo. Muita gente vai morrer, muita gente vai pagar com a própria vida, Deus disse. Como está acontecendo? Quantas gente estão morrendo por causa da pandemia? Por negligência sua mesmo, talvez. A pessoa não está nem aí, diz, no negacionismo doido de que não existe praga, não existe peste, não existe nada disso. Como os ninivitas, por causa da multidão dos pecados, por causa da multidão dos seus pecados, e muito graciosa prostituta, meretriz, por causa das prostituições, fornicações que há no meio dela,
da maestra das feitiçarias, mestre nas feitiçarias, que vendeu aos povos com seus deleites e às gerações com as suas feitiçarias. E eis que estou contra ti, Deus dizendo, eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e te descobrirei na tua face. Todos vão saber quem vocês são, todos vão saber. E as nações mostrarei a tua nudez e os reinos a tua vergonha, e lançarei sobre ti todas as tuas abominações, e te envergonharei, e por-te-ei com espetáculo. E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti, e dirão, Nínive está aí destruída. Quem terá compaixão dela? Ninguém vai se compadecer quando eu trouxer a destruição. Ninguém terá misericórdia da grande cidade de Nínive. 100 anos depois Deus disse, olha, o benefício está se tornando sentença sobre vocês, ninivitas. Todo o bem que eu pensei lhe fazer, eu estou revertendo agora numa sentença de juízo e de destruição sobre vós, e vós perecereis. De onde buscarei consoladores para ti? Não vai ter ninguém que possa socorrer você quando eu trouxer a sentença sobre a tua vida. Não tem a quem pedir, não tem a quem buscar socorro, ninguém vai poder te consolar, porque nessa terra ninguém tem poder sobre nada, minha gente. Nessa terra não tem homem capaz de coisa alguma. Quem pode nos socorrer, quem pode nos consolar, quem pode nos proteger é Deus. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não abençoar a casa, em vão trabalhos que a edificam. É tolice a pessoa achar que Deus vai deixar as pessoas e o planeta viver de seu próprio jeito e não vai ter juízo. A qualquer momento Deus trará juízo a todo ser mortal nessa terra. Porque as pessoas pensam, elas recusam acreditar que Deus fará o que vai fazer. Os ninivitas acho que não botaram fé, não, que nada, Deus não vai destruir isso não. Como nós nos dias de hoje, as pessoas dizem que nada. Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é amor, mas também é justiça e fogo consumidor. Deus não vai nos julgar não, Deus vai nos perdoando, Deus vai entendendo. Porém, é aquele problema, o juízo e a sentença vem numa hora em que ninguém espera. Ninguém sabe o dia que Deus entrará em juízo contra a pessoa, porque ela vai vivendo, ela achando que pode, pecando e não vai ter problema, mas vai chegar uma hora que Deus entrará em juízo, como ele disse, chegou a hora, vou acabar com Nínive. Já dei a primeira oportunidade, já livrei eles de uma destruição, já guardei eles, mas agora vou trazer os juízos sobre eles. Pastor, mas Deus tem prazer nisso? Não, veja no livro do profeta Ezequiel que Deus não tem prazer nessa destruição não. Deus não se alegra com a morte, com a desgraça de ninguém. É você que está trazendo sentença sobre a tua vida. É você que está chamando o juízo de Deus para a tua casa, para o teu casamento, para a tua vida financeira, para a tua vida profissional, para a tua saúde. Não pense que Deus tem prazer de colocar o juízo sobre a tua vida. Não, olha o que está escrito aqui no livro de Ezequiel capítulo 18. Capítulo 18, versículo 4. Quem encontrou, diga glória a Deus. Eis que todas as almas são minhas. Diga, todas as almas pertencem a Deus. Não tem alma que pertence a espírito nenhum. Todas as almas que estão nesse mundo, as que estão vivas e as que morreram e as que vão morrer, pertencem a Deus. Essa alma que está aí dentro de você não é sua, é de Deus. Todas as almas são minhas, e toda a alma que pecar, essa morrerá. O que impede de você receber o juízo e a sentença de Deus é se converter dos seus maus caminhos, é se arrepender das suas malícias, é se arrepender do roubo, da prostituição, da mentira, do engano, é mudar esse comportamento seu, porque toda alma que pecar, essa morrerá. Olha no verso 5, sendo pois o homem justo e fazendo juízo e justiça,
não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se achegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, ou seja, pegou emprestado, paga, não roubando, que os ninivitas faziam, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo o nu de veste, não dando o seu dinheiro por juros, usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Yahvé. Se você fazer o que tem que ser feito, você não vai trazer juízo de Deus sobre a tua vida. Não pense que Deus tem prazer, tem vontade de colocar uma sentença sobre um país, sobre o mundo inteiro e sobre as pessoas. Não, Deus quer que você viva bem nessa terra. Ele disse: bem sei eu o pensamento que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor, para vos dar um fim que esperai. Qual é o fim que você espera? De juízo ou de salvação e de vida? Mas você continua se comportando do mesmo jeito, cultua a Deus de qualquer jeito, vem para a igreja quando quer, faz a vontade de Deus quando quer, não dá ouvidos à voz de Deus, sai daqui, continua mentindo, sai daqui, continua emprestando dinheiro com juros, sai daqui, continua passando a mão no que é dos outros, pega emprestado, não devolve. E você acha que você não está trazendo juízo de Deus sobre a tua vida? Você acha que comprando e não pagando você não está trazendo juízo de Deus sobre a tua vida financeira, para depois você ficar inadimplente com o nome sujo, sem condição nenhuma? Você acha que mentindo você não está trazendo juízo de Deus? Você está trazendo juízo de Deus sobre a tua vida. Não é Deus que coloca, é você que chama o juízo para você. É o teu mau comportamento que te está colocando em rota de colisão com a morte. Você está fletando com a morte, você está fletando com o que é perigoso, você está fletando com aquilo que não é bom para a tua alma, porque toda alma que pecar, essa morrerá, mas a alma que fizer o que é justo e verdadeiro perante mim, essa alma viverá, diz o Senhor dos Exércitos. Essa alma terá vida. E olha o que diz aqui no capítulo de número 18 ainda, versículo de número, eu não vou ler todo o capítulo, porque fala da mesma coisa, porque se a pessoa fizer tudo aquilo ao contrário, olha aqui no capítulo 18, versículo de número 18, seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, ou fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Verso 19, mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o pai pecou e o filho não paga. Não, Deus disse não, não é assim que funciona, porque o filho fez juízo e justiça, ou seja, se o pai pecou, o filho não vai pagar, cada um vai pagar pelas suas próprias iniquidades. E guardou todos os meus estatutos e praticou por isso, certamente viverá. Ou seja, teu pai pode ter feito tudo errado, mas se você fizer certo, você será salvo em nome de Jesus Cristo. Se você fizer o que é justo, Deus te abençoará. Pastor, minha família fez tudo errado, minha casa andou na feitiçaria, minha casa andou pecando, minha casa teve tudo errado, eles trouxeram o juízo de Deus, mas você pode mudar e reverter a sentença de Deus sobre a tua casa. Pastor, meus filhos estão fazendo tudo errado, minha casa, meus antepassados fizeram errado, mas você pode ser a geração que vai fazer o que agrada a Deus e transformar a sentença em graça de Deus sobre a tua vida. Meus antepassados eram todos idólatras, feiticeiros, no estado da Bahia, gostava de um terreiro, gostava de arriar trabalho. Eu mesmo fui separado 40 dias, fiz trabalhos, assentou trabalhos, eu mesmo participei de idolatrias, mas vi a minha casa em decadência, meu pai e minha mãe se perdendo nos vícios da bebida, minha mãe quase morrendo,
Minha casa se entrando em destruição, um verdadeiro inferno era na nossa casa. Morava na beira de um córrego em Osasco, casa quase caindo dentro do rio quando chovia, uma verdadeira miséria. Era juízo de Deus sobre nós, sobre dentro da minha casa, até que um dia ouvi a voz de Deus também, como você ouviu. Um dia o Espírito de Deus falou ao meu coração e disse: você está no caminho errado, desse jeito você vai morrer. Desse jeito você vai colocar toda a tua casa em destruição. Até que um dia, pensando em dar cabo em toda a minha família e na minha vida também, eu entro na casa de Deus. Entrei na presença dele e clamei fortemente, e o juízo que estava posto sobre a casa dos meus pais e sobre a minha vida foi transformado em graça de Deus. Você pode mudar a história da tua família, você pode mudar a história do teu esposo, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos. Você é a pessoa que está ouvindo a voz de Deus. Você é o ninivita desse tempo, que vai ouvir ou não ouvir, mas você tem que ouvir e fazer o que é justo, o que é correto, o que é verdadeiro, abandonar todos os pecados e malícia e se converter a Deus, porque se você se converter a Deus, será salvo tu e toda a tua casa do juízo e da sentença que há de vir sobre a terra, e você colocará a tua casa e a tua família debaixo da graça de Deus, minha gente. Você vai ver o favor de Deus todos os dias na tua casa e na tua família sendo derramado, porque Deus não tem prazer. Veja aqui no capítulo de número 18 ainda, versículo de número 20: a alma que pecar, essa morrerá. É a própria pessoa que traz o juízo de Deus. Você é o responsável pela graça de Deus vir sobre a tua família ou o juízo de Deus, você que escolhe. Livro de Deuteronômio: eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, que caminho você quer seguir. Porque se você for vivendo assim, na maldade, na malícia, no roubo, no engano, nas coisas erradas, uma hora o juízo de Deus te encontra. Você pode escapar de muitos, mas uma hora não terá escape, uma hora não terá mais livramento, uma hora será o juízo, a sentença final. Uma hora não terá mais conversa, uma hora você vai ver tudo desmoronar, como aconteceu com os ninivitas. Aí a pessoa, sem perceber, ela perde o casamento. A pessoa, sem perceber, ela perde a vida financeira, fica desempregado de novo. A pessoa, sem perceber, já fica todo endividado de novo. É o juízo que ela está trazendo. A pessoa, de repente, a saúde dela é diagnosticado com uma doença incurável e a pessoa fica desesperada de novo. Uma hora Deus entra em juízo, porque a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Ninguém vai pagar por ninguém. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade dos ímpios cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os seus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Foi o que aconteceu 100 anos antes. Eram tudo pecadores, estava sentenciado, mas o que aconteceu? Se arrependeu, viveram debaixo da graça de Deus. 100 anos depois, fez o contrário. Olha no verso 22: de todas as suas transgressões que cometeu não haverá lembrança, contra ele pela sua justiça que praticou viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Deus dizendo: eu desejaria a morte do ímpio? Diz o Senhor: não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e o quê? E viva. Deus não tem prazer na morte do pecador, da pessoa que está pecando. Deus dá tempo para a pessoa se arrepender, mas se ela continuar, vai chegar uma hora que Deus vai dizer: chega, chega. Uma hora Deus vai dizer: basta, não tem mais conversa entre a gente, só resta ali agora juízo e condenação. Desejaria eu na morte? Não, mas desviando-se o justo da sua justiça, presta atenção você agora, isso aqui é para mim e para você. Mas desviando-se o justo, que nós somos justificados por Jesus, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que os ímpios fazem, ou seja, você começar a viver igual o povo lá fora, mentindo, enganando, fazendo igual o povo faz,
prostituindo, bebendo, se embriagando, se você continuar fazendo isso, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Ou seja, mas eu era uma pessoa boa, eu fiz tantas coisas boas para Deus. Tem gente que é assim, né? Nossa, mas eu sempre fiz, eu nunca adulterei, mas nunca fiz nada de errado, Deus disse, não, as memórias boas, as obras boas que tu fez, não cobrem as erradas que tu está fazendo. Não é saldo para você pecar. Tem dia, já estou tanto tempo na igreja, não custa nada pecar um pouquinho, né, pastor? Então vai. Não é saldo não. Isso não é conta de banco que você tira 100 e fica 100 lá e diz, eu tenho um saldo ainda. Deus disse, não, se o ímpio, se o justo se desviar da sua justiça e começar a andar igual às pessoas que vivem pecando, todas as obras boas que ele fez não vai ser trazida à memória. Não, olha só aqui, Deus disse, não se trará na memória, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Deus disse, não tem crédito para quem viveu em santidade, isso não é acúmulo de crédito. Já estou tanto tempo na igreja, não custa nada faltar um dia na igreja, né? É assim ou não é? Sim ou não? Tem um crédito com Deus, já fui tantos cultos, já dei tantos cultos, já sou dizimista há tanto tempo, não custa nada ficar um mês sem devolver dízimo, pastor. Porque eu já fui tanto, Deus vai entender. A pessoa pensa que viver em santidade dá crédito para ela depois fazer o que é errado. Deus diz, não terá memória das obras boas que fizera, antes morrerá na sua transgressão, antes morrerá naquilo que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortos? Desviando o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, morrerá por ela, na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, praticando juízo e justiça, conservará a sua alma em vida. Então, meu querido e minha querida, escute o que eu vou te dizer. Os ninivitas foram totalmente destruídos no ano 612 por os medos. Cercaram no momento em que eles menos esperavam, romperam as correntes dos rios, inundaram a cidade. Depois você lê o capítulo 2, a cidade foi toda saqueada. Depois você lê Naum capítulo 2, são 3 capítulos só. Eles não esperavam serem atacados, eles eram fortificados. Mais de 12 quilômetros de muros cercando a cidade. Eles não esperaram que seriam atacados. Na hora que eles menos esperaram, eles foram atacados. E eu quero encerrar te mostrando esse juízo. Veja aqui. Capítulo de número, volta lá no capítulo de número. Livro do profeta Naum. Livro do profeta Naum. Versículo 19, é onde nós iniciamos. Não há cura para a sua ferida. Deus disse, não tem mais jeito. Nínive será totalmente destruída. No capítulo 2 conta a destruição. Não há cura. Olha só no capítulo 2 versículo 1. O destruidor está já diante de ti. Guarda tua fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder, não é? Porque o Senhor trará outra vez a excelência a Jacó e a excelência a Israel, porque os que despejam, os despejaram e corromperam os seus sarmentos. Deus disse, o destruidor já está à porta. Vocês que assolaram Israel, o meu povo, vou trazer juízo agora sobre vocês. O destruidor já está à porta. Na hora que vocês menos esperam, serão atacados. E foram. No ano 612, Nínive foi totalmente devastada. Nínive não sobrou nada até hoje.
tem as ruínas na Síria de Nínive. Não foi levantada mais, está em pó e em cinza. E quem passa hoje, em 2021, na Síria por Nínive, está lá os monturos, está lá destruída. Nínive deixou de ser. Tiveram oportunidade, mas voltaram para a lama. Foram agraciados por Deus, mas preferiram voltar às velhas práticas. Foram destruídos. Deus é ruim? Não. Capítulo de número 1. Deus não tem o culpado por inocente e o inocente por culpado. Veja aqui no capítulo 1, versículo 3. Diz assim: versículo 2: o Senhor é um Deus zeloso que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se. Deus demora, mas quando chegar o momento, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Aí diz que o mar, os rios, o Monte Carmelo, o Líbano, Baçã, os montes tremem perante ele. A terra se levanta na presença de Deus. Sim, o mundo e todos que nele habitam devem tremer diante de Deus. No verso 4 e 5. E olha no versículo de número 7. Porém, o Senhor é bom. Diga, Deus é bom. Uma fortaleza. Diga, uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os que confiam nele. Conhece os que andam num verdadeiro caminho reto e justo. Deus é bom. Deus é bom para com todos aqueles que se arrependem. Não tem o culpado por inocente. Não desperdice essa oportunidade que Deus te deu. Se coloque de pé. O apóstolo Pedro citou algo, não precisa você abrir não, só escute. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, Pedro disse algo. Eu quero que você escute isso, porque você foi agraciado por Deus também. Você está debaixo de uma graça. Ah, pastor, mas Deus não vai me julgar aqui. Mas tem um tribunal de Cristo nos céus que todos comparecerão e cada um serão julgados segundo a sua obra. Quer entre em juízo aqui com Deus ou juízo pós-morte? É horrível. Pedro disse assim na sua segunda carta, no capítulo de número 2, Pedro disse assim, versículo 20: portanto, se depois de terem escapados das corrupções do mundo, se você, depois de ter escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez, Pedro dizendo, se você que conheceu a Cristo como Senhor e Salvador, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, você que foi salvo, ouviu a palavra, recebeu a graça de Deus, Deus tirou o juízo de sobre você, e agora você está debaixo da graça de Deus, e outra vez você se tornar a se meter, novamente, com as mesmas atitudes que você tinha antes de conhecer o Evangelho, tornou-se-lhe o seu último estado pior do que o primeiro. Nínive se tornou pior do que antes, só resta o juízo. E aí Pedro disse, porquanto melhor afora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo e desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Se você continua pecando, se você continua mentindo, se você continua passando as pessoas para trás, se você continua na malícia, se você continua pegando emprestado e não devolvendo aquilo que você pegou,
se você continua enganando as pessoas, se você continua nessa falsidade sua, Pedro disse, melhor fora você não ter conhecido o Evangelho do que ter conhecido, porque verdade é o ditado que lhe diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada à lama. Pedro disse, seria melhor para você não ter nem conhecido a Cristo. Seria melhor para você não ter nem entrado no Evangelho do que você ter entrado no Evangelho e continuar vivendo como você vivia antes. Você está pensando que Evangelho é brincadeira? Igreja é passatempo? Que igreja é clube social, onde a gente se reúne com um grupo de pessoas e vamos fazendo o que a gente quer? Não, aqui nós estamos nos reunindo para nos preparar para a vinda do Senhor Jesus, que nos salvou e tirou uma sentença da nossa vida. Não brinque com isso não, minha gente. Paulo disse aos Gálatas, ai daquele que pisar de novo o sacrifício, o sangue da nova aliança. Jesus disse, ai daqueles que fazer tropeçar um desses meus pequeninos por causa das suas atitudes. Melhor seria amarrar uma pedra de moinha no pescoço e se jogar no mar, do que você com seu mau comportamento fazer blasfemar o nome do Senhor. Na tua família, no meio dos teus amigos, aonde você trabalha. Você tem que mudar. O destruidor está à porta. Está vindo sobre a terra uma grande destruição. Vou repetir, está vindo sobre a terra uma grande destruição. O destruidor está à porta, vai ter muita gente morta daqui para frente ainda. Está assustado com o número de gente que está morrendo? Você não vai ver ainda muito mais. Vai ser estarrecedor o que está por vir. No livro do Apocalipse disse que nunca houve na terra e nunca haverá tamanhas desgraças que vão acontecer. E você está brincando? Cuidado para Deus também não te pegar no juízo. Cuidado para Deus não dizer, chega, já te livrei quantas vezes? Te livrei de Covid, te livrei de morte, te livrei de assalto, livrei teu filho, livrei tua casa, livrei você, e você continua nessa falsidade, nessa malícia, não há mais o que fazer. Como ele disse a Naum, não há cura, não há remédio para a tua ferida, não tem mais o que fazer, não tem. A tua chaga, a tua ferida é muito dolorosa, é uma podridão. A pessoa por dentro é um sepulcro caiado, uma chaga mortal, fédito diante de Deus. Você tem que mudar isso, minha gente. Você que me ouve aqui na igreja, no YouTube, no Facebook, na rádio, aonde quer que você está me ouvindo, Deus vai entrar em juízo com esse planeta. E eu não quero ser inimigo de Deus, adversário de Deus de jeito nenhum. Quero estar debaixo da graça dele, ser salvo pela graça, pelo favor dele. Não brinque com isso, os ninivitas brincaram. Deus é tardio em irá. Acho que é por isso que as pessoas vão ver, Deus não vai fazer nada não. Aí as pessoas relaxam mesmo, né? Vai, continua relaxado. Porque Apocalipse diz assim, aquele que é santo, se santifique mais ainda. Aquele que é puro, se purifique mais ainda. Mas o que é sujo, continue se sujando. Que nós vamos conversar. Quando o juízo vier e te pegar numa hora em que você menos espera, ele disse, eu virei na hora em que vós não esperais. Em dia e em hora em que você não espera. Quando os ninivitas deram por conta, a cidade estava sendo derribada, tudo virando um monte de ruínas. Do dia para a noite acordaram, no outro dia era uma calamidade, era igual os manauara, os amazonenses. Viraram o ano achando que não ia ter mais, não. Do dia para a noite parece que o negócio virou do avesso. Do dia para a noite, uma nova cepa do vírus mutou, uma transmissão rápida, sem cilindro de oxigênio. Agora você imagina o desespero de você ver o teu familiar morrendo diante de você sem poder respirar.
Você já sentiu-se afogado? Como é que é? Eu já, não sei nadar bem. Uma vez quase eu me afogo, é um desespero. Você procurar ar para respirar e não ter. Isso é uma calamidade. Isso é horrendo. Olha o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente vimos isso na Itália o ano passado, quando começou em março. Olha agora aqui, acontecendo diante dos nossos olhos. Isso não está longe de acontecer coisas muito mais piores que estão por vir. O mundo está louco. Você viu semana passada o Capitólio, o Congresso americano sendo invadido, coisa que nunca aconteceu na democracia americana. O mundo está virando de ponta cabeça, minha gente. A qualquer momento um juízo severo virá. E se você não tiver arrependido, se convertido, se verdadeiramente buscando a Deus com oração, com jejum, se humilhando diante de Deus, confiando na graça dele, ele não te será fortaleza, ele te será juízo. Porque bom é o Senhor para os que confiam nele, fortaleza para os que confiam. Então nessa noite eu quero que você busque a Deus mesmo, se derrame diante dele e peça: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me livra dessa hora que está por vir. Não estou pregando para hoje, escute, não estou pregando para hoje. Hoje é dia 17 de janeiro de 2021. Essa mensagem vai ficar gravada. E assim como vive o Senhor, meu Deus, em cuja presença estou te dizendo, o que eu estou pregando hoje não é para hoje. O destruidor está às portas, tem algo vindo sobre a terra. Tem um grande juízo vindo sobre a terra. Se Deus já te livrou, aproveite essa oportunidade. Não desperdice o tempo que Deus está te dando nessa terra. Porque na hora que Deus entrar em juízo com essa terra, você vem estar livre e guardado em nome de Jesus Cristo.